Olá, que bom estarmos aqui de novo. Fico muito feliz por poder estar com você através da mensagem da Palavra de Deus pelo vídeo. E estamos felizes por mais um mês transcorrido, mais um mês que iniciamos. Hoje temos o primeiro domingo do mês, né? E nós estivemos ali na igreja celebrando a Santa Ceia do Senhor. E agora quero dividir com você a mensagem na qual nós meditamos nesse culto de Santa Ceia, que foi bênção podermos estar ali com os irmãos, com nossos irmãos em Cristo, nos alegrando, louvando a Deus, a igreja do Senhor presente. Muito bom, e agora quero deixar para você a mensagem da palavra, a qual nós tivemos de Deus para as nossas vidas nesta noite, neste culto de Santa Ceia. O texto está em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26 até ao 29, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu-o aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vida, fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Essa leitura nos transporta então aquele dia memorável em que Jesus ele estava ali celebrando aquela ceia com os seus discípulos, e ele falou uma coisa que nos marca e que nos traz até hoje uma mensagem que nos faz refletir no sentido daquilo que é o sangue de Jesus, o sangue do perdão, o sangue da nova aliança com Deus. Nós relembrando um pouquinho a questão dos sacrifícios de sangue do Velho Testamento, nós vamos indo lá para o livro de Levítico, né? Mais especificamente eu gostaria de citar o capítulo 16 de Levítico, onde narra ali toda a atividade de expiação, de sacrifício de expiação pelo povo, um ritual que era feito anualmente, né? Então todo ano todo o povo comparecia para esse ritual de sacrifício para expiação de pecados. Então era uma atividade ali muito pesada, eram dias de atividades em que os sacerdotes trabalhavam muito, sacrificavam muitos animais, muitos carneiros, ovelhas, novilhos e assim por diante. E mais especificamente no capítulo 16 de Levítico, narra então o sacrifício pela expiação dos pecados. Ali narra então que o sacerdote, ele antes de entrar na sala do Santo dos Santos, ele se banhava, ele trocava a sua roupa, colocava aquela roupa especial para entrar no Santo dos Santos, e ele então adentrava com seu incensário, né? Ele jogava incenso no braseiro ali do sacrifício, levantava aquela fumaça que encobria a arca do concerto, né? Ao qual era o objetivo dele entrar no Santo dos Santos, para então aspergir sobre a arca o sangue do sacrifício dos animais, pela expiação dos pecados do povo de Israel. Nós temos aí um ritual, então, que aponta para aquele que viria, para Jesus, um cordeiro de Deus na forma humana, que viria para estar derramando o seu sangue e, através desse sangue, fazendo uma nova aliança conosco, um novo pacto com Deus, o pacto da redenção, da remissão dos pecados através do sangue dele. Então, em Cristo Jesus, nós temos o sacrifício pela remissão dos nossos pecados. Ali, então, o sacerdote, ele sacrificava aquele novilho
e ele levava o sangue até a Arca da Aliança, aspergia também sobre o altar, aspergia com isopo, né, aquele galho de planta de folhas miúdas ali que formava aquele massinho, ao qual ele molhava no sangue, aspergindo primeiro sobre a arca, depois sobre o povo, sobre o altar de sacrifício. Então, com isto, consagrando todo aquele local para o sacrifício anual de expiação pelo pecado. E tinha ali também um ritual em que era sorteado, né, era lançado sorte sobre 2 bodes. Estou só dando uma introdução aqui para a gente entender melhor um pouquinho da questão de Jesus ter dito para os discípulos: tomai e bebei, oferecendo aquele cálice, né? E ele disse: não beberei mais desse fruto da vide até aquele dia no reino do meu Pai. Então, o porquê dele dizer: esse cálice é a nova aliança no meu sangue? Aí a gente vai lá, então, para o Velho Testamento, em que os sacrifícios apontavam para Jesus, para o sacrifício do derramamento do sangue dele. Como eu estava já falando, era também nesse dia lançado sorte sobre 2 bodes, um deles era sacrificado, o sangue dele também era aspergido sobre a tampa da arca, sobre o altar também. E o sacerdote primeiro ele realizava o sacrifício por ele, pela purificação dele, claro, né? Então, olha, são muitos detalhes, não vamos conseguir abordar todos aqui. Mas depois, enfim, em que ele aspergia o sangue daquele bode sobre o altar, então ele vinha sobre aquele outro bode que foi sorteado, que foi, né, escolhido através de sorteio ali, para que então ele colocasse as 2 mãos sobre aquele bode, e tinha uma pessoa, um homem, então, que levava aquele bode para o deserto, simbolizando que todo o pecado do povo estava sendo lançado, então, sobre aquele bode, né, que se chama o bode ali de Azazel, né, na Bíblia. E ele levava, então, aquele bode para o deserto, simbolizando que todos os pecados do povo eram levados embora para o deserto. E eu estava lembrando com os irmãos a questão de Jesus iniciar o seu ministério também, indo para o deserto, passando lá 40 dias, consagrando a sua vida lá, o local para onde eram enviados, né, os pecados do povo. Tudo tem assim uma sincronia na palavra de Deus. Jesus foi lá se consagrar justamente no lugar para onde eram enviados os pecados, foi lá se consagrar para assumir então os pecados do povo e levar sobre o madeiro e cravá-lo na cruz. Aqui dando introdução então à questão da aliança, nova aliança, nós vamos lá para o jardim do Éden, por exemplo, né? Para o jardim onde quando o homem caiu no pecado, então Deus ali interrogou a Eva, né? Por que você fez isso? Ela disse: a serpente me enganou. Interrogou Adão. Adão disse: a mulher me enganou, a mulher me deu do fruto para comer e tal. Mas ali Deus disse uma coisa, após ter feito já o sacrifício também, após Deus ter sacrificado um animal ali no jardim para cobrir a nudez do pecado do homem, simbolizando já o sacrifício de Jesus que cobriria o nosso pecado com o seu sacrifício de sangue. Então ele disse para a mulher que a semente dela e a serpente sempre estariam se opondo. A serpente estaria sempre procurando morder o calcanhar do homem, mas da semente da mulher se levantaria então alguém que pisaria a serpente, né? E assim por diante, a Bíblia diz ali no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Jesus nasceu, então, da mulher, aquele varão profetizado que viria para pisar a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás, para desfazer o pecado em nós. Nasceu Jesus da mulher, então, sobre a lei, para cumprir a lei de expiação pelos nossos pecados. Aí, indo mais além, em Hebreus 9, mais especificamente no versículo 22, nós vemos ali
um texto que diz assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, desde o princípio, a palavra de Deus aponta para o derramamento de sangue, para que pelo sangue derramado nós pudéssemos ter a redenção dos pecados. Deus condenou o homem à morte lá no Éden. Aí então o homem estava debaixo da sentença da morte, está debaixo da sentença da morte. Todos aqueles que não estão em Cristo ainda estão debaixo da sentença da morte. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que já aceitaram Jesus na sua vida, aqueles que já se converteram a Cristo Jesus, já estão libertos dessa sentença de morte. Pelo sangue de Jesus, as suas almas foram lavadas e os pecados foram então apagados. E agora nós precisamos viver uma vida sem pecado, lutando para não cairmos de novo debaixo da escravidão do pecado, né? Sempre nos redimindo, sempre orando, pedindo perdão, conservando a nossa vida limpa e pura, porque o sangue de Jesus já nos lavou dos pecados. Lá em Efésios 1:7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então, em Cristo Jesus, nós temos a remissão dos pecados pelo sangue dele. A salvação do homem foi efetuada através do sacrifício de Jesus. Foi Jesus quem trouxe a salvação. É por isso que a nossa fé tem que estar em Jesus. É por isso que nós temos que focar a nossa fé, a nossa confiança em Jesus. Adorarmos a Jesus, orarmos em nome de Jesus, buscarmos a Deus através de Jesus, porque foi Jesus quem realizou toda a obra da expiação do pecado em nós. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 5, diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, todo aquele sacrifício lá do Velho Testamento, do Levítico, apontava para Jesus, que viria se sacrificar por nós para nos lavar dos pecados. A partir de Jesus já não precisa mais sacrifício. A partir de Jesus não precisa mais um sacerdote humano entrar no Santo dos Santos, mesmo porque o véu do templo se rasgou na hora da morte de Jesus, simbolizando que através da carne rasgada de Jesus, como diz no livro de Hebreus, agora nós temos acesso ao Pai, por esta nova aliança que Jesus declarou aos discípulos aqui. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, nós temos na Bíblia Sagrada o ensino e a revelação de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, é aquele que tem poder para perdoar pecados. Só Jesus. Nós não precisamos nos dirigir a Deus através de nenhum outro intercessor qualquer, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Conforme está escrito aqui no livro de 1 Timóteo 2, no versículo 5. Porque há um só Deus e um só intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus Cristo é que tem o poder, porque foi ele que morreu na cruz, derramou o seu sangue, o sangue dele tem poder para nos lavar dos pecados, e ele é o único que pode interceder por nós junto a Deus. Não existe outro intercessor, não existe ilusão religiosa nenhuma que venha se sobrepor a esta realidade, a esta verdade revelada na palavra de Deus. Que alegria sabermos que Jesus Cristo nos amou a tal ponto. Temos então, prosseguindo aí, mais um versículo que está no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 12, que diz o seguinte: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a relação entre
O Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Novo Testamento e aqueles sacrifícios do Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, no capítulo 16 de Levítico, que eu estava lendo hoje, examinando, diz o seguinte, que aqueles animais sacrificados, depois eles eram, após o sangue ser aspergido sobre todos os locais ali, o que sobrava daqueles animais era levado para fora da porta, para fora do arraial, né? Era levado para fora e lá era queimado, exterminado. Lá não restava nada daqueles animais, era queimado. A Bíblia diz aqui em Hebreus, no capítulo 13, versículo 12, que Jesus foi sacrificado, ele foi morto, padeceu, crucificado fora da porta, ou seja, fora do arraial de Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém. Ele padeceu fora, simbolizando aqueles animais do sacrifício que foram sacrificados por nós, ele como Cordeiro de Deus, como quem foi reconhecido por João Batista quando ele estava chegando, caminhando ali pela beira do Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Então João Batista olhou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus, né? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro que foi enviado por Deus para se sacrificar por mim e por você, para tirar o nosso pecado. Concluindo, chegando então ao que Jesus disse, agora nós temos uma nova aliança com Deus. Jesus fez uma nova aliança, um novo concerto com Deus, de derramar o seu sangue, de ser sacrificado, de ser crucificado, de se fazer maldito por nós, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus levou sobre si as nossas maldições, levou os nossos pecados, conforme diz no capítulo 51 lá de Isaías, né? 53 de Isaías. Deixa eu examinar aqui que eu já... capítulo 53 mesmo de Isaías. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas doenças, e diz que pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, pelas suas feridas, nós somos sarados. Sarados de tudo, sarados na carne, sarados no espírito, sarados na alma, sarados do pecado. Jesus fez a obra completa, definitiva. O livro de Hebreus trata sobre isto, o sacerdócio de Jesus, que é eterno. Ele é insubstituível, ele é definitivo. O sacrifício dele foi definitivo. Quando Jesus disse para os discípulos: tomai e bebei, este cálice é a nova aliança no meu sangue, ele estava anunciando que estava fazendo uma aliança com Deus através do seu sangue, intercedendo por nós pela remissão dos nossos pecados. Alguma curiosidade ainda sobre o vinho. Muitos dizem, né, que o vinho que Jesus transformou, ou que o vinho que Jesus bebeu com os discípulos, era vinho alcoólico, que tinha teor alcoólico. Jesus disse, foi bem específico nesse texto que nós lemos aqui, ele disse: digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide. Fruto da vide, ou seja, o vinho novo, o suco da uva, o vinho novo, o vinho puro, sem teor alcoólico. Fruto da vide, aquilo que foi tirado da uva, né? Então nós vemos, só uma curiosidade, no Velho Testamento existem duas palavras para vinho. Duas palavras que definem o vinho sem teor alcoólico e o vinho novo, que é o vinho que Jesus transformou lá nas bodas de Caná, conforme diz lá no capítulo 2 do livro de João, né? Então, o vinho que a Bíblia diz que é servido, né, na Santa Ceia, o vinho que Jesus transformou, não se trata daquele vinho que Noé tomou, né, aquele vinho que as pessoas se embriagavam no Velho Testamento. Não é aquele vinho que o apóstolo Paulo diz: não se embriaguem com vinho. Não é. O vinho que a Bíblia diz que é o vinho narrado aqui, é o vinho novo, não é o vinho que embebeda. Jesus não embebedou o pessoal na festa. Por quê? Porque o álcool é algo que a Bíblia condena, diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus, e o vinho com teor alcoólico embebeda. Então, só essa curiosidade sobre o vinho, né? Não temos tempo aqui para estar discorrendo mais sobre esse assunto, mas a Bíblia diz em Provérbios: não estejais entre os beberrões de vinho. Este já é o vinho com teor alcoólico, né?
Paulo, quando disse para Timóteo, ele disse, não tome mais vinho puro, mas misture com água por causa do teu estômago. Ele não estava dizendo vinho com teor alcoólico. É que o vinho fabricado, né, por Israel, aquele suco puro da uva, ele era muito forte. Ele era então, utilizado de várias formas. Era feito pasta, era açucarado, depois era dissolvido de novo para ser novamente o suco da uva, e assim por diante. Ele era conservado, durava anos. Eram muitas coisas que eram feitas com o suco da uva, mas esse vinho é o vinho novo. Jesus disse, fruto da vide, simbolizando então o sangue de Jesus, simbolizando essa nova aliança, esse novo testamento. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, por nós. Jesus entregou o seu sangue naquela cruz, né? A Bíblia diz, conforme nós lemos aqui no livro de Apocalipse, que ele é aquele que nos amou, né? Ele nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Diz em Apocalipse 1:5, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O pecado só é perdoado dentro de nós quando nós então nos entregamos a Jesus. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, aquele sangue lá da cruz, ele passa então a lavar a sua alma e purificar você dos pecados. Por isso que não existe salvação, não existe remissão, não existe perdão que não seja pelo sangue de Jesus. Pode a pessoa fazer o que quiser, oferecer ritual, sacrifício, aí se flagelar, se autoflagelar, não adianta. É só pelo sangue de Jesus que nós somos lavados e perdoados dos nossos pecados, nos tornando novas criaturas, conforme diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Seja uma nova criatura. Encerre sua vida de pecado. Jesus diz no capítulo 8 de São João que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós vemos aí tantas pessoas vivendo o mal, sendo pessoas más, pessoas cruéis. Nós vemos aí o sistema deste mundo, um sistema cruel, um sistema mau, um sistema corrompido, um sistema que mata, um sistema que não valoriza a vida, um sistema que só pende para o mal, inspirado pelo espírito do anticristo, inspirado pelo espírito de Satanás. Mas Cristo Jesus nos liberta dos conceitos deste mundo, nos liberta das opressões deste mundo, das tendências deste mundo. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Você precisa de Jesus. Renda-se a Cristo. Aceite Jesus na sua vida. Conserte-se com Deus através de Cristo Jesus. Você que está desviado da palavra de Deus, se reconcilie. Você não sabe como será o dia de amanhã, se estará vivo amanhã. Você já teve o perdão dos pecados e agora voltou a pecar, voltou a pisar no sangue de Jesus, conforme diz na palavra, que aquele que foi redimido e voltou para o pecado, ele pisa novamente no sangue da aliança, pisa novamente no sangue de Jesus. Então não tenha sobre você esse pecado, não morra sem perdão. Nós não sabemos o amanhã, a sua religião não lhe salva. Eu não tenho religião, eu tenho Jesus, eu tenho a minha fé em Cristo, eu tenho a direção da palavra de Deus. Então, fora disso, não existe salvação em nenhum outro meio. Você precisa de Jesus. Creia em Jesus, seja salvo, faça parte dessa nova aliança que Jesus declarou ali, quando deu de beber aos seus discípulos e também quando ofereceu a ele o pão para que estivessem fazendo parte do seu corpo. Jesus diz no capítulo 6 de São João que quem não come da sua carne e não bebe do seu sangue não tem parte com ele. Claro que não é o sangue, mais especificamente literal, e nem a carne literal, literalmente falando, mas é simbolizado pelo pão, simbolizado pelo vinho. Por isso, quando você participa da Santa Ceia, você tem que comer o pão e você tem que beber o vinho. É completo. Então, por isso que nós ali servimos o pão e também o vinho para os fiéis em Cristo Jesus. E conforme disse Jesus ali em 6,54 de São João,
Ele disse: quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tenha essa promessa na sua vida. Faça parte da ressurreição dos salvos, a primeira ressurreição. Jesus Cristo disse: bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Faça parte desse povo, faça parte desse rebanho. Nós vemos aí no mundo escândalos e escândalos e escândalos, tudo isso profetizado por Jesus Cristo, que viriam escândalos. Estamos vivendo aí uma fase de escândalos do Evangelho, da Palavra de Deus, falsos ministros, falsos apóstolos, falsos crentes, falsos tudo. Então, abra o olho, Jesus está prenunciando a sua vinda. Nós estamos nos aproximando desse dia. Renda-se a Cristo. Não olhe para os falsos, não olhe para os escandalosos, olhe para Jesus. Faça parte desse rebanho que Jesus vai levar para o céu. Jesus quer você, Jesus te ama. Vamos orar agora? Vamos estar orando juntos, rendendo nosso coração, nossas vidas a Cristo? Ore comigo. Se puder, incline sua cabeça, feche seus olhos, pense em Jesus. Oremos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu entrego esta pessoa que ouviu esta mensagem agora, entrego nas tuas mãos, te pedindo, meu Deus, que o Senhor esteja perdoando os seus pecados. Se esta pessoa se rende a ti, se esta pessoa reconhece que até hoje a sua religião não lhe trouxe perdão, não lhe trouxe redenção, todos os rituais religiosos são em vão, só o sangue de Jesus Cristo, só o sacrifício de Jesus Cristo é que pode nos purificar e nos aproximar de ti, ó Deus. Portanto, essa pessoa agora eu entrego nas tuas mãos, escreve o nome dela no livro da vida, se ela se rende a Cristo agora, se ela aceita Jesus no seu coração agora, se ela está agora deixando de lado sua religiosidade, sua religião que não serve para nada, e está agora, Senhor, se achegando aos teus pés através de teu Filho Jesus, eu entrego esta pessoa nas tuas mãos, te peço, liberta, Senhor, liberta de todo conceito humano, de todo domínio das trevas, de todo domínio e escravidão do pecado, abençoa com saúde, abençoa esse lar, essa família, essa casa, esse doente, cura esta pessoa enferma, cura esta pessoa com Covid, cura esta pessoa de outras enfermidades, e estejas curando, meu Pai, essa família, e estejas alicerçando esta casa, alicerçando esse casamento, alicerçando esse teu filho na fé, essa tua filha, abençoando essa criança, esse velho, abençoando a todos, meu Deus, abençoando nossa cidade, nosso presidente, nosso prefeito, nosso governador, nosso Brasil, abençoando com livramento, abençoando com salvação, abençoando os governos com direção, protegendo eles do mal, protegendo eles dos atentados, protegendo eles, Senhor Deus, de serem corrompidos pela ambição desse mundo. Abençoa as nossas vidas, abençoa Israel, Jerusalém, abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Seja assim para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Deus abençoe mais e mais a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus. Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada. E até a próxima mensagem. Em nome de Jesus, paz seja contigo.